Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, 6 de agosto de 2024, celebramos a festa da Transfiguração do Senhor. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 10. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. Transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si: o que queria dizer ressuscitar dos mortos? Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. Então, amados irmãos e irmãs, hoje na teofania da transfiguração, Deus diz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E assim, amados irmãos e irmãs, lembrem do Shema Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Mas hoje, Deus, o próprio Deus, o Deus Pai, pede para que nós escutemos o seu Filho. E a missão, amados irmãos, de Elias ou de João Batista era justamente essa: preparar os caminhos do Senhor. Mas, infelizmente, amados irmãos e irmãs, os grandes do povo, as autoridades judaicas, rejeitaram a pregação do Messias. E é claro, amados irmãos, mesmo rejeitando a pregação do Messias e a pregação do Batista, de João Batista, os humildes, pelo contrário, aceitaram ser batizados. Vejam, os pequenos aceitaram ser batizados e fizeram penitência. Justamente aqueles que eram rejeitados, que estavam excluídos do povo, eles aceitaram então a conversão e o batismo. Mas, infelizmente, amados irmãos e irmãs, diz lá no Evangelho de João em relação aos grandes autoridades judaicas: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Ou seja, eles estavam bloqueando a graça de Deus. Mas, amados irmãos e irmãs, cabe a nós também hoje perceber: não devemos bloquear a graça de Deus, pois a pobreza de espírito, amados irmãos e irmãs, dos fariseus e dos grandes do povo, não deixa, nem eles reconhecerem João Batista como Elias, que veio abrir os caminhos do Senhor, que veio preparar os caminhos do Senhor, nem reconhecer Jesus como Messias, aquele que foi enviado pelo Pai. Diz o evangelista, amados irmãos e irmãs, ainda o evangelista João, lá no capítulo 1, no versículos 11 a 13, o Filho veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, ou seja,
aos que creem em seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Ou seja, como diz o próprio Jesus, aquele que nascer da água e do Espírito, né, verá o reino de Deus. Então, nós nascemos, amados irmãos, não da vontade da carne, mas da vontade de Deus. E assim nos tornamos filhos e filhas de Deus. E assim, amados irmãos, por Cristo, com Cristo e em Cristo, nós nos tornamos benditos do Pai. Lembra quando Jesus diz: vinde benditos do meu Pai, para o prêmio preparado para vocês desde a criação do mundo. Ou seja, desde a criação do mundo, amados irmãos, e o mundo que foi criado como? Por Cristo, com Cristo e em Cristo, e nós somos herdeiros de tudo isso, né? O Pai, vejam, amados irmãos, é o Pai nosso. A mãe é nossa mãe. Os irmãos são nossos irmãos. Ou, se vocês preferirem, vejam, o Pai é o Pai misericordioso. Jesus é o Jesus misericordioso, né? Maria é a mãe da misericórdia. Nós somos os filhos da misericórdia. Ou seja, tudo que é de Cristo é nosso. A graça de Cristo é nossa, né? O perdão é nosso, a misericórdia é nossa. Mas, como diz o próprio Jesus, amados irmãos, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, precisamos ser discípulos e caminhar com Jesus. Mas, caminhando com Jesus, nós vamos dar de encontro com a verdade. E precisamos aceitar esta verdade. A verdade que somos filhos da misericórdia, a verdade que somos filhos de Deus, a verdade que precisamos nos converter. E assim, passando pela verdade, amados irmãos, chegaremos também à vida. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.